Mais uma aula bem interessante aqui de física. A gente vai dar continuidade nos movimentos uniformemente variados e a gente vai falar agora da função da posição. Na aula passada a gente falou da função da velocidade para movimento uniformemente variado, onde, lembrando que quando a gente está falando de movimento uniformemente variado, existe o A de aceleração. Aqui não é diferente, a gente vai falar da função da posição, né? Que posição que o automóvel se encontra, ou que o objeto se encontra, na medida que o tempo vai passando. Então a função da posição diz isso, né? Então ele parte imagine uma linha, ele parte de um ponto em que posição ele vai estar a partir de um determinado tempo. E nesse caso também tem que ter aceleração. A fórmula para calcular a posição de um móvel num movimento uniformemente variado é essa daqui, pessoal. Então a variação do espaço, né, a variação da posição vai ser igual à posição inicial que o móvel se encontra, porque nessas situações nem sempre ele vai partir do ponto zero. Às vezes o automóvel já está se deslocando e quando ele está, sei lá, 5 metros, depois que ele começou a deslocar 5 metros de distância, eu começo a contar a partir desses 5 metros, zero o meu cronômetro e inicio o meu cronômetro aqui e zero a partir de um outro ponto. Então eu preciso do espaço inicial. O espaço inicial nem sempre vai ser zero, tá? E aí eu quero calcular o quanto que ele variou, o quanto que ele deslocou aqui. Então vai ser o espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo que ele está se deslocando nesse intervalo que eu estou querendo, mais a aceleração sobre 2, então eu preciso da aceleração dele, a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. A fórmula é grande mesmo. Essa fórmula também é conhecida como sorvetão, se você quiser lembrar dela, tá? Então você pode pensar, ó, sorvetão. Porque se a gente pensar lá no movimento uniforme que não tem aceleração, a gente tinha a formulazinha para velocidade, né? Que era o S mais velocidade inicial vezes T, né? Isso aqui é para o movimento quando ele não tem aceleração, lá no movimento uniforme, isso aqui, eles também chamavam de sorvete, tá? Por isso que aqui tem um sorvete e esse aqui é o sorvetão. O que é importante a gente guardar ela, tá? Como você vai utilizar para guardar, não importa, né? A gente tem que guardar ela, senão a gente não consegue fazer os cálculos. E nesses exercícios aqui que a gente fala um pouquinho da função da posição, é mais a gente interpretar mesmo ela. Trouxe 2 exemplos aqui pra gente. Então, ó, só retomando então, a variação do espaço percorrido por um automóvel em movimento uniformemente variado que tem uma aceleração vai ser igual ao espaço inicial que ele se encontra mais a aceleração inicial vezes o tempo de deslocamento mais a aceleração, a velocidade inicial vezes o tempo de deslocamento mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Então eu trouxe um exemplo aqui. Ó. Considere as seguintes funções horárias das posições em que S é medido em metros e T em segundos. Só para a gente lembrar, o sistema SI é o Sistema Internacional de Medidas. O Sistema Internacional de Medidas, o sistema padrão, a unidade de tempo é o segundo e a unidade de distância é o metro. Tá? Então por isso que ele colocou aqui, está no SI. O tempo em metros a distância em metros e o tempo em segundos. Nem sempre vai ser assim, mas toda vez que ele perguntar para você no Sistema Internacional de Medida, o SI, a distância em metros e o tempo em segundos. Então eu trouxe 5 fórmulas para a gente. Então, isso aqui é a função horária, isso aqui é a função horária, isso aqui é a função horária do espaço, tá? Função da posição com relação ao tempo. Então, a função da posição com relação ao tempo. Por que a gente chama assim? Porque na medida que o tempo vai variando, eu tenho uma variação de espaço deslocado. Quanto mais tempo, mais espaço ele vai deslocar, tá? Então eu tenho uma função aqui, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E a partir delas a gente vai fazer algumas coisas, tá? Determinar para cada uma delas a posição e a velocidade inicial. Então eu quero o S0 e o V0 para cada uma dessas, tá? Vamos pegar aqui, eu não sei se eu vou ter espaço aqui na frente, mas eu vou tentar usar aqui mesmo. Deixa eu ver se eu tenho. Vamos pegar lá a questão número 1. Pessoal, quando eu olho para isso aqui, eu tenho que comparar essa função com essa função aqui, tá? Então, quando eu comparo essa função com essa, eu tenho que imaginar o seguinte: quem está multiplicando o t, que não está elevado a nada, o t que está sozinho, é a minha velocidade inicial. Então, toda vez que eu tiver um número multiplicando o t sozinho, é a minha velocidade inicial. Toda vez que eu tiver um número multiplicando o t ao quadrado, esse número é a minha aceleração sobre 2. Cuidado, principalmente aqui. Aceleração dividido por 2 é o número que está sendo multiplicado t ao quadrado. Tá certo?
E o número que não multiplica t, na minha função, ele é a minha posição inicial. Então, quando eu olho para isso aqui, eu consigo entender o seguinte, que a minha posição inicial é 20. Porque 20 não está multiplicando t. Eu consigo perceber também que a minha velocidade inicial é quem está multiplicando o t elevado à primeira, no caso mais 6. Então, minha velocidade inicial é 6. Só vamos colocar as unidades aqui. Ele pediu para a gente colocar as unidades. Então, ó, espaço inicial 20 o quê? 20 metros. A velocidade inicial 6. 6 o quê? Metros por segundo. Então, ó, com isso aqui eu já respondi o item A. Eu vou responder o item A de todos aqui. E o item B eu vou responder lá, porque senão a gente não vai ter espaço para responder tudo isso. Então, ó, respondi aqui o item A, tá? Velocidade espaço inicial 20, velocidade inicial 6 metros por segundo. O item B, ele pergunta a aceleração. O item B eu vou responder aqui, tá? A aceleração, pessoal, quem multiplica o t ao quadrado. Mas quem multiplica t ao quadrado, a aceleração está dividida por 2. Então, se essa aceleração está me marcando 5, significa que o número que está multiplicando o t ao quadrado é 5, significa que a minha aceleração não é 5, minha aceleração é 10. Então, ó, se a aceleração é 10, divide por 2, me dá 5. Então, toda vez que eu pegar isso aqui, eu preciso multiplicar por 2 para entender qual é a minha aceleração. Acho que deu para entender isso, né? Deu para entender isso? Então, ó, a aceleração está dividida por 2. Então, quem que eu divido por 2 que dá 5? 10. Então, no caso aqui, a aceleração 10. 10 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade da aceleração. E o item C, ele pede para a gente a função horária da velocidade, tá? Então, só para a gente lembrar, a função horária da velocidade, a gente trabalhou na aula passada, a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Deixa eu marcar aqui, a velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Isso aqui foi o que a gente trabalhou na aula passada. Então, a partir dos dados que eu tenho, quais informações eu tenho aqui? Eu tenho o espaço inicial, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a aceleração. O tempo é uma variável, então o tempo vai estar variando, eu não preciso preencher o tempo. A partir dessas informações, eu vou calcular, eu vou montar a minha função para a velocidade. Então, nesse caso, a minha função para a velocidade vai ser o quê? O V0 para o item número 1 aqui, ó, é 6. Então, é V0 mais A vezes T. Então, é 6 mais. A aceleração é 10. 10 vezes T. E está aqui, pessoal. Essa é a função da velocidade. Para esse item número 1. Velocidade é igual a velocidade inicial 6 metros por segundo, mais a aceleração que é 10 vezes T. Legal. Vamos fazer aqui o número 2 para a gente ir entendendo. Vou responder o item A aqui também, no 2, tá? E a gente responde os outros itens ali. Então, primeiro, o que eu preciso calcular? Determinar o espaço inicial. Então, o espaço inicial aqui é quanto? É o número que está sozinho, nesse caso, menos 40. Menos 40 metros. Tá? O que seria esse menos 40 metros? Imagine que eu tenho um ponto de origem aqui, 0, 0. Aqui seria 2 metros, vamos pôr 20. Né? Aqui seria 40 positivo. 20 positivo e 40 positivo, para cá. Para cá eu tenho o menos 20 e depois o menos 40. Então, esse objeto, ele está partindo do menos 40, é daqui que ele sai. Então, após um determinado tempo, ele vai se deslocando, ele vai se movendo, nesse caso, da esquerda para a direita. Então, não é que a distância é negativa, é que se eu tomar um ponto de origem, tomar uma reta onde eu tenho a origem, positivos para lá e negativos para cá, ele sai do menos 40. Então, se ele sai do menos 40 e chega no zero, quer dizer que ele deslocou 40. Se ele sai do menos 40 e vai para o mais 40, quer dizer que ele deslocou 80. Então, é assim que a gente tem que entender esse menos 40, tá? Como se ele estivesse no lado esquerdo da nossa reta de origem. Então, o espaço inicial, menos 40. A velocidade inicial é quem multiplica o t. No caso, 2 metros por segundo. Tá ali. E a gente vai voltar agora aqui. A aceleração. A aceleração, no caso aqui, ó, que número que eu vou multiplicar que número que eu divido que vai me dar, divido por 2 que me dá 4, no caso 8. E nesse caso é menos 8, tá? Então a aceleração é igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Professor, aceleração negativa o que significa? Pode significar que esse objeto está freando, né?
Ele estava acelerando e ele começa a parar, por isso que a aceleração é negativa, tá bom? Então vamos lá, menos 8 dividido por 2 vai me dar menos 4. E o item C, a função da velocidade. A função da velocidade é a velocidade inicial, no caso aqui 2, positivo, mais a aceleração aqui vezes o tempo. Então mais menos 8 vai ficar menos 8 vezes t. Tudo bem? Então 2 menos 8 vezes t. A velocidade está variando em função do tempo. Na medida que esse tempo vai mudando, a velocidade também muda. Vamos para o terceiro aqui. Espaço inicial. Vou colocar aqui. Espaço inicial. É aquele número, pessoal, que não está multiplicando t. Então perceba que nesse caso, eu tenho esse número multiplicando t ao quadrado, que tem relação com a minha aceleração. O número que está multiplicando t a primeira tem relação com a minha velocidade inicial, mas eu não tenho número sozinho. Se eu não tenho número sozinho, o meu espaço inicial é 0 metros, tá? Volta lá naquela retinha da origem. Quer dizer que ele está partindo da onde? Está partindo daqui, ó, do zero. Daqui ele está indo ou para a esquerda ou para a direita, tanto faz, tá? E aí, a minha velocidade inicial vai ser menos 8, tá? Velocidade inicial, menos 8 metros por segundo. Tem que vir com o sinal, tá bom? Legal. E aqui a gente vai responder a nossa aceleração. Item B aqui. A aceleração nesse caso, pessoal, quem multiplica o t ao quadrado, só que eu tenho que pensar. O que eu divido por 2 que vai me dar 2? No caso, 4, né? Então, aceleração 4 positivo, 4 metros por segundo ao quadrado. E por último, a função da velocidade. Função da velocidade no item 3, velocidade inicial, menos 8, mais a aceleração vezes tempo. No caso, a aceleração que é positiva, então 4 vezes t. Tá lá. Quarto aqui, para a gente fazer. Achei que estava junto. 4. Espaço inicial aqui para a gente. Nesse caso eu tenho, tá? Espaço inicial 70 positivo. 70 metros. Velocidade inicial que é aquele número que multiplica o t elevado à primeira. Não tenho. Então velocidade inicial aqui 0 metros por segundo. Tá bom? Quer dizer que nesse momento ele está parado. Se a velocidade é 0, quer dizer que ele estava em movimento, mas ele parou nessa situação aí, está parado. Então, espaço inicial 70, velocidade inicial 0 metros por segundo ao quadrado. E agora a gente vai aqui responder a aceleração. A aceleração dele é 6, né? 6 dividido por 2, 3. 6 metros por segundo ao quadrado. E o último, item C, a função da velocidade. Vai ser 0, né? Mais 6 metros, 6 vezes t. Eu posso, inclusive, reescrever isso aqui, ó, e deixar só como velocidade inicial igual a 6 vezes t. Tá? Aqui tem um 0 ali. Quinto e último, então. Item A. Espaço inicial aqui. Espaço inicial eu não tenho, pessoal. Tá vendo? Então é 0. 0 metros. Velocidade inicial também não tenho. É 0 metros por segundo ao quadrado. Então, tanto velocidade como espaço inicial aqui é 0. A aceleração, nesse caso aí eu tenho, tá? A aceleração aí, eu tenho que pensar que número está multiplicando o t aqui, é 1, né? Então, que número eu vou dividir por 2 que vai me dar 1? É o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a aceleração aqui é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, 2 dividido por 2 vai me dar 1 ali. Função da velocidade, então. Velocidade inicial é 0, mais a aceleração 1 vezes t. E também aqui eu posso reescrever isso, tá? Se for escrever velocidade inicial, a função da velocidade vai ser igual ao tempo, né? Porque 1 vezes t dá o próprio t, e esse 0 eu vou tirar. Basicamente é isso. Eu vou passar alguns exercícios exatamente desse jeito, tá? Esse exercício número 1, lá no Conexão, e vocês vão ter que determinar para mim, a partir das funções que foram dadas, quem é o espaço inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Cuidado na aceleração, que a gente tem que pensar em dividir por 2. O número que aparece aqui, ele já aparece dividido por 2. Então tem que multiplicar ele por 2 para descobrir a aceleração. Não vamos perder isso. Bom, trouxe um outro exercício aqui para vocês. Ó. Exemplo número 2. Um ponto material tem movimento uniformemente variável. No instante t0, ele está a 10 metros, ou seja, ele começa a 10 metros da origem, tá? Quando eu zero meu cronômetro. Ele já estava deslocando, não me importei com o movimento.
Quando ele estava a 10 metros da origem, eu zerei meu cronômetro para começar a contar. Então, mas por que ele ficou na luz? Da onde? Aí no último. Ah, pessoal, volta aqui, Tomando aqui, ó. A aceleração aqui é 2, ó. A gente tem estudantes aqui com a gente. Só vamos voltar isso aqui para a gente entender bem. Ó, dá uma olhada. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Velocidade inicial é 0 e a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, não é 1 não. Só vou mudar isso aqui, ó. Vai ficar 2t, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso aqui. A aceleração 2 eu havia colocado 1, tá bom? Agora tá certo. Ó, esse exercício número 2 ele fala assim: um ponto material tem um movimento uniformemente variável. No instante t0 ele está a 10 metros da origem, com a velocidade de módulo igual a 5 metros por segundo. Então a velocidade o v0, 5 metros por segundo, e se ele fala que o tempo zero está a 10 metros, quer dizer que o espaço inicial, que é onde eu estou começando a contar, é 10 metros também. Então, inclusive aqui no desenho ele coloca, né, pra gente. E a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, orientados no mesmo sentido do eixo. Quando ele fala orientados no mesmo sentido do eixo, ele está dizendo o seguinte, que eu tenho aceleração e velocidade para os mesmos lados, significa que é um movimento acelerado, tá? Então a velocidade está aumentando com o passar do tempo, a aceleração é uma aceleração contínua, tá? Constante, e a velocidade está aumentando, é um movimento acelerado. Determine a função da posição em relação ao tempo no SI. O que quer dizer no SI? Sistema Internacional de Medidas. Eu quero a velocidade em metros por segundo, aliás, vamos imaginar, eu quero o espaço em metros e eu quero o tempo em segundos. Logo, tudo vai ser em metros ou segundos, tá? Então, a velocidade vai ser em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, ó, para a gente entender isso aqui, a variação do espaço, que é a função da posição, vai ser a minha posição inicial, que nesse caso é 10. Então, ó, 10, aqui, ó, estou seguindo aqui, pessoal, ó, função da posição. Espaço inicial 10, mais a velocidade inicial 5, positivo, vezes o tempo ele é uma variável, então não vou colocar aqui, esse T0 não tem a ver com o meu tempo, o tempo é uma variável, mais a aceleração sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, vezes t ao quadrado. É isso aqui. Posso arrumar? Posso. A única coisa que eu vou arrumar é o quê? É dividir esse 4 por 2. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. Então, a função da posição vai ser 10 mais 5t mais 2t ao quadrado. A única coisa que eu fiz foi dividir esse 4 por 2. Essa é a função da posição para esse exemplo que está aqui. Vou passar um exemplo igual a esse para vocês também. Espero que vocês tenham entendido. Vai lá na conexão que tem exercícios iguais a esse aqui para vocês, tá bom? Um abraço, até mais.